Você sabe quem é Jesus? Se alguém te pedisse hoje uma descrição a respeito dele, você saberia responder? Se alguém chegasse até pertinho de você e perguntasse: quem é Jesus Cristo? Qual seria a sua resposta? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo? Você conhece algum texto bíblico que fala a respeito de Jesus? De acordo com a Bíblia de Estudo Iconográfica, uma das colocações seria de muitas pessoas a respeito do que elas descrevem de Jesus. Diz a Bíblia o seguinte: muitas pessoas pensam que Jesus Cristo era apenas um grande mestre, mas os cristãos acreditam que ele era muito mais do que um mero ser humano. A sua morte e a sua ressurreição mudaram radicalmente o curso da história. O amor de Cristo permite que as pessoas entrem em um verdadeiro e significativo relacionamento com Deus Pai. Jesus é plenamente humano. Ele nasceu como um ser humano. Ele suportou as dores e as tentações da humanidade. Ele sofreu uma morte física e humilhante, conforme temos a descrição a respeito. Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13, Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 21, Filipenses 2, de 5 a 8. Jesus foi um ser sem pecado. Ele não pecou, mesmo quando foi tentado. Ele não merecia nenhum tipo de castigo ou morte, conforme mostra em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, ou Hebreus capítulo 4, verso 15. Fazendo a leitura dos primeiros textos que eu citei, ou seja, Marcos 1, 11 e 12, a Bíblia nos diz assim a respeito dele: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Esse texto é o de Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. Já em Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 21, nós temos o seguinte conteúdo, a seguinte descrição a respeito de Jesus, feito pelo evangelista Lucas. Nessa descrição, nós temos o relato a respeito do nascimento de Jesus e temos os pastores de Belém. Diz o texto: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na estalagem. Este relato, o nascimento de Jesus, deu-se nos versos de 1 ao 7. No verso 8, que fala a respeito dos pastores de Belém, diz o texto: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhes fora posto antes de ser concebido. Ainda falando a respeito de Jesus, em Filipenses 2, 5 a 8, temos a seguinte descrição: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Além dessas descrições a respeito de Jesus, você pode fazer várias outras indagações sobre a pessoa de Jesus Cristo. O importante é que você não só faça as perguntas, mas que você tenha a devida resposta do que você indaga. Se alguém perguntar a você: Você conhece Jesus? O que você sabe a respeito dele? E você possa responder ou com o texto de Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13, ou com o texto de Lucas, capítulo 2, verso de 1 a 21, ou o que foi dito por Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 8, ou você possa ainda responder pela descrição que
temos em Mateus capítulo 4, os versos de 1 a 11, que tem por título o seguinte: A tentação de Jesus. Texto que se encontra em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, mas também você encontra em Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13, ou você encontra o texto que foi lido em Marcos capítulo 1, versos 12 e 13. Em Mateus, o texto descreve assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa é mais uma descrição a respeito de Jesus, o Filho de Deus, aquele que não usurpou ser igual a Deus por amor a ti e a mim, por amor a nós, para que pudéssemos ser achados na presença de Deus. Para se ser achado na presença de Deus, é preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, pois o Senhor Jesus disse aos apóstolos, num diálogo lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir a Deus? Lembre-se, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E é através dele que você tem acesso à presença de Deus. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, nos diz o seguinte a respeito dele: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós lemos Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, e mostrou todas as formas em que Satanás, ou o diabo, tentou Jesus, mas em nada ele cedeu. E ele exaltou ao Pai através de sua vida e nos colocou diante do Pai através da ação gloriosa dele na cruz do Calvário. Você quer conhecer mais de Deus? Aí você só conhecendo Jesus, porque é Jesus quem apresenta Deus a cada um de nós. Saiba que Jesus é plenamente divino. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus encarnado. A palavra
que se fez carne, que veio à terra para salvar a humanidade. Em João, no Evangelho, capítulo 1, no verso 14, nós temos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ainda no Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 31, nos diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, o que você tem nas suas mãos, se você tem a Bíblia, a palavra de Deus, o que você tem em suas mãos é a revelação de Deus para que você, através de Jesus, tenha a verdadeira comunhão com Deus. Tenha vida e vida em abundância. Jesus, ele além de ser plenamente humano, de ser sem pecado, de ser plenamente divino, ele é o Messias. Ele é o Messias anunciado nos profetas do Antigo Testamento, pois você encontra a descrição a respeito dele em Isaías capítulo 53, em Miqueias capítulo 5, verso 2, em Marcos capítulo 14, versos 61 e 62, em João capítulo 4, verso do 25 ao 42, ou em João capítulo 18, verso 36. Lembre-se, seu reino é o reino de Deus, onde seus seguidores de todas as nações estão unidos no amor e na paz. Você quer ser achado no corpo de Cristo? Reconheça Ele como Filho de Deus, aquele que Deus enviou para te dar vida e vida em abundância, pois Ele disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele, Jesus, é o Salvador. Mesmo sem ter pecado, ele escolheu morrer e recebeu o castigo pelos pecados da humanidade, a fim de salvar a todos. Em João capítulo 3, verso 16, diz assim o texto: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por meio da sua ressurreição, ele venceu a morte e o pecado, Satanás e o inferno, por meio da sua morte. Lá na cruz, Jesus disse ao Pai: tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com essa declaração, ele, Jesus, ao ressuscitar, ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás e o inferno. Ele promete a vida eterna para aqueles que nele creem, ou para aqueles que creem nele. Onde eu encontro essa descrição? Em Lucas capítulo 24, os versos de 5 a 7, o texto que eu citei de João 3,16, ou João 3,36, ou João 5, 24, ou João 11, verso 25, ou Hebreus capítulo 9, verso 14, você vai encontrar a respeito dele. Jesus é o último Adão. Ele oferece perdão e nova vida, livrando do pecado e da morte que Adão trouxe à humanidade, como mostra lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão desobedeceu a Deus e deu ouvido à serpente. Ele deu ouvido à serpente através de ouvir Eva, que foi tentada, pela serpente, e comeu do fruto que Deus disse para não comer.
e ofereceu a seu marido, e ele comeu. Ali veio a queda para todos os homens. E diante dessa queda, a palavra nos diz em Romanos que não há um justo, não há um sequer. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Em Efésios 2:1 diz que todos nós, sem Cristo, estamos mortos em delitos e pecados. Mas Isaías 55, verso 6, nos orienta a buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Jesus é o grande sacerdote. Ele liga as pessoas diretamente a Deus. Ele era perfeito e sem pecado. Por isso foi o sacrifício final pelo pecado. Nenhum outro sacrifício ou sacerdote é mais necessário. Hebreus capítulo 3, verso 1, declara assim. Hebreus ainda 4, do 14 e o 15. E o capítulo 7, verso 24 a 27. Você quer conhecer quem é Jesus Cristo? Leia todos os textos que foram citados e você vai perceber que ele, Jesus, foi plenamente humano, sem pecado, plenamente divino. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o último Adão e ele é o grande sacerdote que te apresenta a Deus. Que Deus te abençoe, que você possa refletir nesta palavra e conhecer mais de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E assim você terá inteira comunhão com Deus, através da ação gloriosa que Jesus realizou em teu favor. Que Deus nos abençoe.